Sem mais delongas, Gabriel, antes da gente falar do sucesso que é a HubCount e das soluções inovadoras que ela tem proporcionado para o mercado e também do profissional Gabriel que pensou fora da caixa, inovou junto, obviamente, de uma equipe extremamente habilidosa, eu queria ouvir um pouquinho dos primeiros degraus. Quando que despertou no Gabriel a vontade de ir para o mundo da tecnologia? Você ainda era uma criança, era um adolescente ou já foi na fase adulta? Cara, desde sempre, assim, né? Eu cresci já com o computador à minha volta, né? Tem foto minha, criança, bebê, assim, né? Mexendo no computador, aqueles 486 antigão, sabe? Legal. Eu sou novo, mas eu não sou tão novo assim, né? Tenho 30 anos, então naquela época os computadores já ainda eram, a maioria, né? Pelo menos Ainda enfrentou o Windows 98. Antes do 98, na verdade, né? Que era computador com tela preto e branco, né? Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu mexo em computador e sou muito ligado à tecnologia, né? E acho que, assim, como eu tenho isso desde sempre, né? Isso que me trouxe aí pro mundo de tecnologia, né? Legal. Pô, e aí, crescendo com isso, qual foi o primeiro momento que você enxergou a tecnologia como conexão para trabalho, assim? Cara, eu aprendi a programar muito cedo, né? Eu aprendi a programar com 14 anos. Queria fazer um jogo, né? E aí me enfiei lá no computador e comecei a aprender a programar para fazer um jogo. Até fiz o jogo. Ficou bom? Não, ficou horrível, horroroso. Né? Bem ruim, assim. Mas nesse processo eu aprendi a programar, né? E quando eu tava estudando, eu fiz técnico, né? Técnico em informática. Isso no colegial? Isso, no colegial. Quando eu estava estudando, eu não queria ser programador, não queria trabalhar com desenvolvimento de software, né? Certo. Eu queria fazer foguete, então eu estava estudando para ser engenheiro aeronáutico, aeroespacial. Entendi. Eu queria fazer isso de faculdade. Só que aí o que aconteceu foi que eu prestei todas as faculdades, né, que tinham na época, na verdade todas não, né? Que era ITA e USP, né? Legal. E acabei não passando logo depois do ensino médio e eu tinha que trabalhar, né? E a única coisa que eu sabia fazer era programar. Então eu fui arranjar um emprego de programador, né? Ou seja, o fracasso naquela situação Sim. te levou a ir para a área de programação, que era algo que você não queria. Assim, a princípio eu não queria, né? Eu queria outras coisas, né? Mas aí eu acabei indo para essa área e, bom, tô aqui até hoje, né? Legal, isso aos 18 anos. 17 anos, né, que eu comecei 17. a trabalhar. Então faz 13 anos que você tá focado na área de tecnologia com desenvolvimento de software. Isso. Entendi. E aí o primeiro negócio surgiu como? Cara, eu comecei a trabalhar numa agência, né, como desenvolvedor e, deu 6 meses, eu saí de lá e abri uma software house, né? Uhum. Meu primeiro cliente, inclusive, foi a própria empresa que eu já trabalhava, né? Pô, você prestava serviço como colaborador, inverteu. Isso. Virou seu cliente. Isso. E aí... Então basicamente desde os 18 anos. Eu fiquei 6 meses com carteira assinada e depois eu abri minha empresa. Inclusive eu não recomendo, porque o que você bate de cabeça ali no começo é impressionante. Até você aprender como as coisas funcionam, né? Como tocar de fato um negócio demora um tempinho, né? Você lembra quais eram as principais dores nessa época? Cara, as principais dores era vender, né? E acho que era montar uma empresa de verdade, né? Que não eram só pessoas prestando um serviço, mas era um negócio mesmo, né? Uma organização Isso. Que funciona independente da pessoa. Exato. Acho que esse foi o principal desafio, assim, que foi o que eu demorei mais tempo para aprender, né? A como fazer isso, né? E na sua opinião, o fato da pouca idade à época é um fator que determina mesmo? Porque a gente fala bastante de que os jovens têm que empreender e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, talvez ainda não tenha toda a visão ou a bagagem para ter essa visão como você mencionou. O que você acha? Que a pouca idade traz esse desafio? Ou é o ambiente que você está inserido? Às vezes você conhece alguém que já é empresário e consegue te trazer essa visão? Cara, na época, assim, de pessoas próximas, eu não conhecia ninguém que era empresário. Minha família
tinha empresários, mas todos já ou tinham quebrado ou não eram mais empresários, né? Entendi. Então, eu não tinha referências próximas, assim, né? Eu acho que a questão da idade, o que eu acho que pega, assim, né? Quando você tem pouca idade, você tem poucos comprometimentos, né? Tu não tem um financiamento para pagar, você não tem uma escola de filho para pagar, você tem pouca responsabilidade, né? Uhum. E isso te dá uma possibilidade muito grande de você arriscar muito, né? Sim. Quando você já tem uma carreira já construída para você abrir um negócio, você não pode, quando você tem uma família principalmente, né? Você não pode simplesmente jogar tudo pro ar e no mês que vem, não vou ganhar mais nada e vou investir no negócio aqui. Exato. Então acho que assim, é uma facilidade no sentido de que, cara, se der errado, o que vai acontecer é você vai ter que procurar emprego em algum lugar. Você não vai deixar, sei lá, teus filhos, tua mulher desassistidos, desamparados, né? Enfim, você tem uma possibilidade de se arriscar muito mais. Coisa que quando você vai ficando mais velho, você vai assumindo responsabilidades. E aí fica cada vez mais difícil você empreender, né? Sim. Mas por outro lado, você vai ganhando muito mais experiência, né? É melhor você aprender ali no CNPJ dos outros, né? Cometendo erro nas empresas dos outros do que na própria empresa, assim, né? Eu acabei tendo que fazer isso na minha própria empresa. Foi um baita de um aprendizado, né? Mas eu acho que se eu tivesse ficado um pouquinho mais de tempo ali trabalhando em outras empresas, eu acho que talvez eu tenha... Não dá pra saber mais, né? Não dá. E também não deu errado, né? Não. Deu certo. Claro que a gente tá contando a história bem sucedida, mas existem centenas que não foram bem sucedidas, né? Acho que é um alerta interessante esse que você falou, né? Se tiver a possibilidade de empreender dentro do CNPJ de outra pessoa, faça isso, porque o risco é menor. Sim. E acho que é algo legal para os nossos espectadores, porque hoje tem uma onda muito forte nesse sentido de empreenda. E de fato isso é importante, né? Pensar fora da caixa, tentar resolver a dor, né, que a sociedade vive, ou que não necessariamente vai resolver o problema do mundo. Às vezes é um problema pequeno que vai impactar, mas... O empreender não é só abrir um CNPJ, o empreender é fazer algo diferente. Se você tem essa possibilidade dentro da companhia que você trabalha, faça isso, né? Faça isso, já que alguém quis assumir os riscos. Sim. E eu acho que isso dá muita experiência, assim, né? Eu vejo pelo pessoal que começou com a gente lá na Hub, né? No começo da Hub mesmo, que... Cara, hoje eu tenho certeza que se eles fossem abrir uma empresa, eles iam ter sucesso, né? Uhum. Porque eles viveram todo esse trajeto junto com a gente, né? Então eles aprenderam também lá, né?